20 de junho de 2025. Juliana Marins, uma viajante solo no território asiático, desaparece durante uma trilha noturna no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, localizada na Indonésia, por volta de 3.726 metros de altitude. Os relatos, inclusive do guia da trilha, afirmam que ela teria ficado para trás do grupo, por estar cansada devido à alta exigência que a escalada tinha. Escorregou e despencou cerca de 300 metros no barranco. Em 21 de junho, turistas com drones localizaram Juliana sentada e consciente, a aproximadamente 500 metros abaixo da trilha. Ela estava viva, mas em área de acesso extremamente difícil, devido às condições climáticas adversas: neblina, ventania, terreno íngreme e instável, impedindo helicópteros de acessarem o local e dificultando a ação de reforços locais e de drones. 22 e 23 de junho. O resgate continua enfrentando dificuldades técnicas e os familiares de Juliana, juntamente com os internautas, pressionam o governo indonésio, acusando ele de lentidão e despreparo. Em 24 de junho, após aproximadamente 4 dias, as equipes finalmente chegaram até ela, mas infelizmente já estava sem vida. E no dia 25 de junho, o corpo dela é resgatado por terra, por meio de uma ação de descida lateral, já que o acesso aéreo não era possível, e a família acusa as autoridades de estarem encenando uma suposta dedicação ao socorro da jovem, algo que não condiz com a negligência anteriormente descrita. E em 27 de junho, o laudo médico oficial é divulgado, afirmando que Juliana teria falecido 20 minutos após a queda por um trauma torácico, o que contradiz os vídeos e os relatos divulgados, levantando suspeita de erro forense ou até a possível omissão no resgate que ocorreu. O ponto central dessa tragédia é: será mesmo que vale a pena arriscar a própria vida em uma aventura supostamente libertadora? Fique até o final do vídeo, pois eu vou abordar com você mais sobre o caso Juliana Marins. Juliana Marins era uma jovem brasileira de 26 anos de idade, que buscava aumentar a sua experiência fora dos métodos tradicionais, digamos assim, e viu uma jornada pela Ásia como grande oportunidade, tendo passado desde fevereiro deste ano pela Tailândia, Vietnã, pelas Filipinas, etc., até que decidiu enfrentar o Monte Rinjani, um vulcão ativo de aproximadamente 3.700 metros de altitude na Indonésia, que era belo, imponente e bastante visitado, mas extremamente brutal, tendo um histórico imenso de acidentes. Entre eles há um caso de 2007, em que 7 estudantes estavam subindo ilegalmente o local e acabaram perdendo a vida com hipotermia devido às condições extremas. Em 2014, um alpinista australiano faleceu dentro do parque devido a ataques de asma. Lembrem-se que o vulcão estava ativo. Em 2016, um malaio acabou caindo da encosta e perdeu a vida após ignorar avisos de rota. Em 2018, vários alpinistas tiveram a vida ceifada devido a deslizamentos de terra na encosta do monte. Em 2024, um russo também sofreu uma queda grave e necessitou de um resgate complexo. Em 2025, um malaio caiu cerca de 80 metros e não resistiu. Enfim, há uma infinidade de acontecimentos horríveis que poderiam ser citados que circundam esse ponto turístico. E talvez você deva pensar que, com tantos acidentes assim, o setor turístico do país indonésio possa ter se desenvolvido e se preparado bastante para dar suporte no que for necessário aos visitantes, mas está enganado. Escute bem o relato dessa brasileira que já escalou o Monte Rinjani e o que ela fala a respeito da experiência que teve. Vi várias pessoas falando que elas estavam subindo elas estavam subindo de tênis All Star, que eram turistas que chegaram lá e ofereceram para elas pacotes, mas elas não faziam ideias. Uma amiga minha subiu logo depois do terremoto que teve lá, e ela também passou, ela não teve informação nenhuma,
E ela ficou muito cansada. Ela falou que o guia dela só faltou carregar ela nas costas, porque ela não imaginava o que que tinha ali, que estava esperando por ela. Então, realmente é uma trilha difícil. E não tem muita informação, Ô, a Rose, não ser que você procure. e no parque ali, tinha alguma equipe de prontidão? Você lembra isso? Não, não tem nada. Porque quando você chega lá, porque é um país muito precário, né? Não é um país que o governo olha até para o próprio cidadão deles. Então, quem diria para um turista? Então, quando você chega, a única coisa que você faz realmente é medir a sua pressão, ver o seu coração, e você já está pronto para subir. Nesses pontos que você para, também não tem nada. É uma casinha, a comida é preparada assim numa tenda. Eles colocam tudo ali e preparam a sua comida. Eu acho que eu mandei umas fotos também da comida. E quando você chega lá em cima, no topo, no acampamento, que dos vídeos da Juliana é onde tem toda a neblina, não tem absolutamente nada. Nada. É só uma parte lisa e aonde todo mundo que vai chegando vai montando as barracas e você fica nas barracas. Então, assim, a gente encontrou uma tenda que vendia uma cerveja, mas não tem nada, não tem água, não tem banheiro, não tem primeiros socorros, não tem nada. Você leva tudo. No caso de alguém se sentir mal, também não tem estrutura, nem uma forma de Não, comunicação para que essa estrutura chegue rapidamente. Porque o sinal é não. ruim lá também, né, Rose? Também não tem sinal. A gente teve sinal porque eu fiz 3 dias e 2 noites. Então eu também entrei pelo parque e saí do outro lado. Em nenhum momento a gente tinha sinal. Mesmo diante do histórico extenso de tragédias nesse ponto turístico, a Juliana decidiu que iria visitá-lo, mas acabou sendo a próxima vítima, infelizmente. Durante o tempo em que ela esteve isolada, não recebeu comida, nem água e muito menos proteção térmica. E dentre as primeiras pessoas que viram ela e que buscaram contato foram os próprios trilheiros, de forma amadora, como mostram esses vídeos. We check first. He is in the middle of the cave, water cave. Go below. Stay awake! Rescue is coming! Es increíble que con la práctica que... I'm just bluff you. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to measure. Como vocês viram, ela resistiu por um tempo à queda, mas o tempo se passou, houve imensa negligência e demora na tomada de ações concretas e eficazes tanto do Estado indonésio quanto do brasileiro. E se o caso não tivesse ganhado notoriedade por conta da indignação da família dela e dos internautas, nós certamente nem saberíamos dessas informações. Juliana acabou falecendo, tendo seu corpo resgatado sem vida, e segundo a avaliação do legista, houve sangramento interno intenso e comprometimento de órgãos vitais, especialmente os pulmões e o coração, por conta de múltiplas fraturas, descartando, dessa forma, morte prolongada, como hipotermia, fome, desidratação ou falência orgânica lenta. Foi dito inclusive que dentro de 20 minutos após a queda dela, ela já teria perdido a vida, o que estranhamente se opõe às imagens e relatos divulgados. E até para o transporte de Juliana ao Brasil, vimos um descaso do Itamaraty, que havia dito que não era encargo dele trazê-la de volta, mas da própria família, posição que mudou depois do jogador de futebol Alexandre Pato se voluntariar
a pagar com recursos próprios o transporte e esse ato ter ganhado ênfase no país. Até mesmo a Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, cidade natal dela, afirmou que arcaria com os gastos do translado do corpo dela. Dá para perceber claramente com isso que ambas as entidades públicas mencionadas não estavam com real preocupação na prestatividade, mesmo que em casos humanitários. Só queriam os holofotes do protagonismo de algo que gerou a comoção de todo o país e que virou manchete internacional também. A morte de Juliana Marins não foi apenas uma tragédia individual, foi um alerta coletivo para todos nós refletirmos se a busca pelo extraordinário, que põe a nossa vida em risco, subestimando o poder da natureza, visitando locais que, por mais que tenham custos mais baixos, não têm estrutura adequada para certas atividades turísticas, vale realmente a pena. Juliana faleceu fazendo o que amava, mas isso não é exatamente um motivo para nos confortar, pois amar a vida também é saber a hora de parar, de ser mais prudente, de planejar qualquer coisa com mais rigor. Não deixe de conferir a sua inscrição, de ativar o sino das notificações e de deixar o seu gostei. E até o próximo vídeo.